Olá pessoal, bem-vindos de volta, esse é o Ouvir Direito. Hoje um pouco diferente devido à situação que a gente está vivendo. Nós estamos confinados dentro de nossas casas. Mais ou menos. E tentando fazer essa transmissão, cada um do seu lugar. Estou aqui hoje com o Abner, com a Dilson, com a Diane e com o nosso convidado que eu já apresento para vocês. Bom, a situação é um pouco complicada porque a gente está vivendo um momento em que o mundo parou, onde todo mundo está, né, eu diria aí 90% ou mais dos países estão adotando a quarentena, o confinamento, o isolamento social, e a gente vai discutir um pouco mais desse tema hoje e desse formato não muito diferente do que está acontecendo no mundo, com cada um no seu quadrado. Certo, pessoal? Certo. Bom, hoje nós estamos com ele, que é médico, advogado e também administrador. Isso mesmo, graduado em Medicina, Direito e Administração. Ele tem 6 pós-graduações na área do Direito e da Medicina e está mestrando em Bioética. Doutor Ronaldo Carneiro Júnior, seja bem-vindo ao Ouvir Direito. Tudo bom, senhor? Obrigado, gente. Obrigado, Guto. Obrigado, Adilson. Obrigado, Diane. Obrigado, Abner. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sempre estou acompanhando o podcast de vocês. Eu acho o máximo a forma como vocês abordam as temáticas de forma descontraída, menos pesada, né? Sim. Trazendo uma linguagem um pouco mais acessível. O direito é um pouco pesado. E todo mundo que atua nessa área sabe o tão complicado que é transmitir de forma simples esse meio para a população em geral. E vocês fazem isso com uma certa maestria, de forma extraordinária. Que Muito isso, obrigado. Obrigado. Bom, a gente está vivendo um momento complicado. Nós estamos vivendo uma pandemia do novo coronavírus e para isso a gente chamou o Dr. Ronaldo, que vai esclarecer algumas coisas para a gente. Como é que a gente pode começar definindo esse momento? Nós estamos vivendo uma pandemia hoje, né? Não sei o que vai ser daqui para frente, quando que a pessoa vai estar ouvindo esse podcast, mas hoje a gente já está numa situação muito crítica a nível global. Então, como que isso começou? Para a gente ter um panorama, assim, tem muita gente que não sabe. Eu mesmo hoje me deparei com algumas informações consideradas básicas, mas que eu não tinha a menor ideia. Então, para a gente se colocar na história primeiro, da onde que veio o coronavírus? Eu sei que ele não é novo, né? Como é que funciona? Bem, o coronavírus ele é da família Covid e ele já é conhecido desde a década de 50. Só que ele teve uma mutação, né? A mutação, muitos acreditam, por causa da cultura exótica dos chineses, de comer morcegos, comer determinados animais bem exóticos, insetos também, bem exóticos, e acabou contraindo esse vírus de forma mutável e infectando a determinada população de uma determinada região da China. Infelizmente, no início, as autoridades médicas, né, os médicos da região, desconfiaram do grande número de pessoas infectadas com um processo gripal, mas com um vírus com maior potencial de dano, que acometia quase todo mundo que contraía esse vírus. Só que essa informação, de certa forma, foi reprimida, como todos conhecem. E esse vírus, a grande diferença dele com os demais, ele tem uma alta virulência, ou seja, a facilidade dele ele disseminar pela população é muito grande. Acredita-se que uma pessoa com Covid-19 pode infectar até 30 pessoas. Né? E isso é a grande diferença dele. Mas Sim. Por ser vírus, já é fácil a contaminação, não Sim, é? já é fácil. O problema desse vírus é a virulência, diferente de uma gripe.
Você tem uma pessoa do seu lado que está com gripe, você convive com ela, você não tem os cuidados de forma como estamos tendo hoje, e você não é contaminada. Esse vírus não, esse vírus é facilmente, ele contamina o próximo de forma muito fácil, né? Ele é altamente virulento. Então essa é a grande diferença. Mas tem um grupo específico que é atingido de uma forma mais fácil, ou ele atinge qualquer um, independente de imunidade, independente de idade, de vida que a pessoa leva? Não, ele atinge todo mundo. A grande diferença é o que esse vírus vai causar no organismo. Algumas pessoas têm o vírus e ficam assintomáticas. A semana passada, no início da semana passada, saiu um artigo muito, muito interessante que fala que 80% das pessoas que são transmissoras do vírus são assintomáticas. Nossa. Ou seja, você pode estar convivendo com uma pessoa que não está tendo nenhum sintoma e está transmitindo o vírus. Né? E recentemente também saiu um estudo que, mesmo depois de você ter sido curado do vírus, da doença, né, passado por aquele todo processo, você pode estar transmitindo o vírus através de secreções corporais, fezes, urina, leite, lágrimas. Exatamente. Então, o poder de contaminação desse vírus ele é muito alto. Né? A história do vírus eu acho que todo mundo conhece. Né? A questão agora, a grande diferença agora nisso tudo é como combater, as formas de combater esse vírus, o que tem para se fazer e quais são os sinais de alerta. Infelizmente, a gente vive num momento onde há uma grande incerteza. Incerteza qual a maneira mais fácil e mais certa de resolver esse problema. Eu falo fácil porque os mecanismos mais seguros que se tem hoje é o isolamento social de forma horizontal. Horizontal porque pega todo mundo. Jovens, crianças, adultos, idosos, todo mundo. Isola. Essa é a forma mais fácil de você conter o vírus. Só que entende-se que, pela alta virulência do vírus e pela circulação dele em períodos mais frios, né, como vive a Europa no atual momento, esse vírus vai ter uma circulação muito grande ainda nos períodos de inverno aqui do Brasil. Final de maio, junho e julho. Então, assim, é uma questão que a gente tem que discutir muito, quais são as políticas que devem ser adotadas nesse tempo, quais os remédios que devem ser adotados, se existe alguma maneira mais eficiente para combater esse vírus, diferente da atual. E eu ia perguntar, assim, por exemplo, como que a gente elimina o vírus? Eu sei que a gente tá tendo que ter uma distância para outro não pegar, passar álcool em gel, limpar as coisas, mas como que a gente chega se tiver alguma resposta para isso, né? Mas tem como a gente chegar em um momento que a gente vai eliminar de vez o vírus? Não sei se... Ser eliminado do seu organismo, né, que você fala. Eliminar do organismo das pessoas. Sim, você está contaminada e você... Quer dizer, eu acho que extinguir o vírus de forma... porque... Eu acredito, como profissional de saúde, que todo mundo vai ser contaminado. Né? Inevitavelmente, todo mundo vai ser contaminado. Que nem eu falei, mais de 80% das pessoas contaminadas não têm sintomas. Não tem sintomas. 20%, algo em torno de 20% tem algum sintoma. E desses 20%, apenas 5% precisam de assistência médica hospitalar. Nossa. Né? Precisa ir para o hospital. E desses 5%, pequena parte precisa de suporte de UTI. Se você trabalhar num ambiente altamente proliferativo do vírus, que nem grandes centros, o que se busca fazer no momento é o que a gente chama achatar a curva. É evitar que o pico da contaminação aconteça num curto espaço de tempo, a ponto de levar grande parte da população à procura de assistência médica. E vira um caos e não tem suporte para todo mundo. É o que aconteceu na Itália.
né? A Itália, o grande problema é o que a gente fala nos meios, dentro da UTI morreu com o vírus ou morreu do vírus? Né? Existe uma grande diferença. Morreu do vírus é aquela pessoa que está infectada, está desenvolvendo a doença, tem as suas pioras clínicas, você tem o suporte todo necessário, todas as medicações hoje conhecidas que têm certa resposta, ainda em estudo, mas infelizmente o organismo não responde. Então ele morreu do vírus. As outras pessoas são pessoas que contraem a doença, né? E infelizmente desenvolve complicações, e por causa da questão de superlotação dos hospitais, não ficam sem o atendimento necessário para eles e acabam morrendo por causa das complicações antes mesmo de ter um atendimento médico adequado. Então ele não morreu do vírus, ele morreu com o vírus, né? Ele teve complicações que não foram possíveis serem tratadas. Então isso é uma grande diferença que a gente a gente fala muito dentro da UTI, que deve ser tomado bastante cuidado para evitar que ocorra esse pico da pandemia, né? E se conseguir uma vacina, aí com a vacina não transmitiria o vírus? Ou não? O que é a vacina? A vacina nada mais é do que são anticorpos. Você, uma vez contaminado pelo vírus, você cria anticorpos. Então você não é infectada novamente por esse vírus, né? A não ser que ele se mute, né? Acarrete nele uma mutação genética, né? Que nem aconteceu. Covid-19 é uma mutação genética de outros... Uma atualização, né? Exatamente. Vamos falar assim, uma atualização do software. Então, atualizou, né? E ficou mais resistente. Mas nesse caso, a vacina, para ser criada, ela demora um tempo, porque tem que ter testes primeiros laboratoriais, in vitro, depois é feito em camundongos, macacos, depois é feito em seres humanos, é avaliado a questão dos efeitos colaterais. Então a criação de uma vacina, para ser rápida, é mais ou menos um ano. É mais ou menos um ano se for muito rápido, um ano e meio. A China, hoje, ela começa já testes de uma vacina, pulando etapas, né, com pessoas que se predispuseram a receber essa vacina. Então, tendo um consentimento livre esclarecido, a pessoa vai e fala assim, eu quero correr esse risco, eu aceito esse risco para testar essa vacina. Isso pode acontecer também em situações como essa. Mas então, assim, o que teria como evitar, diminuir o número de transmissões, de infectação, sei lá como fala, e ao mesmo tempo diminuir o isolamento, seria a vacina, né? Porque seria a vacina, porque a gente não vai ter a curto espaço de tempo a ponto de evitar o contágio de todo mundo. Então, a gente esbarra então numa questão muito mais complexa, né, que é a parte econômica, né, porque você não consegue colocar um país, o mundo, né, de forma geral, em isolamento durante um ano. Exatamente. Isso vai trazer um transtorno muito grande, porque você precisa de suporte econômico para poder dar condições da medicina trabalhar. Por que eu falo que no primeiro momento o isolamento social ele foi necessário, o isolamento que a gente chama horizontal, e agora não se faz mais necessário, tem que ter um isolamento vertical. Quando o vírus começou a circular no Brasil, e com a portaria 454 do Ministério da Saúde, que realmente entendeu e afirmou que existia uma contaminação comunitária já estabelecida, sustentada a nível nacional, você precisava evitar o maior contágio de pessoas com o vírus, evitando o pico. Sim. Então, qual que é a maneira de você fazer isso? Vamos fazer um isolamento social. Por quê? Se naquele momento não tivesse o isolamento social, aconteceria o que aconteceu na Itália.
né? Você teria um alto contágio de pessoas idosas, imunossuprimidas, pessoas que estão no grupo de risco, né? E superlotaria os hospitais. Não teria atendimento para todo mundo. Na Itália, o grande problema é a falta de estrutura para poder atender todo mundo. Esse foi o grande problema. Então, o governo, no primeiro momento, né, tomou-se a decisão correta de ter o isolamento social de forma horizontal, evitando-se esse pico. Ou seja, as pessoas que foram contaminadas ficariam isoladas, né? Ficando isoladas, a população também ficava isolada, não teria o contágio, você teria o controle dessas pessoas, as pessoas iriam ter condições de ter um atendimento médico de forma adequada e evitar os danos como possível, como o que já aconteceu das mortes, que já chegou a quase 60 mortes, né? No Brasil. Hoje, atualmente, no dia 26/3. Então, essa primeira posição foi correta, né? Você conseguiu achatar a curva, você conseguiu evitar. Como o vírus ele demora de 7 a 14 dias para começar a ter os sintomas nas pessoas que são sintomáticas, os 7 dias de isolamento social surtiu efeito, perfeito. Agora se faz necessário, até pela questão econômica, porque sem uma economia você também não consegue sustentar toda essa questão de saúde pública e toda assistência necessária, né? Se faz necessário ter o isolamento que a gente chama isolamento vertical. Você libera as pessoas, você isola os idosos e as pessoas de grupo de risco. Essas pessoas não saem de casa, não vão sair, mas você libera os jovens, pessoas que não têm nenhuma comorbidade, para poder voltar a trabalhar normalmente. População economicamente ativa volta ao trabalho. Volta a trabalhar. E essa população econômica ativa voltando a trabalhar, ela, querendo ou não, ela vai ter contato com o vírus, só que grande parte dela não vai ter nenhum sintoma. E pequena parte dessa população também, que começou a ter o sintoma, vai precisar de um atendimento médico, né? E raríssimos casos, por ser uma população de baixo risco, vai precisar de suporte intensivo, né? De UTIs, de assistência ventilatória. Ou seja, você faz uma imunização da população economicamente ativa, dos jovens, né? Por contato direto com o vírus, e não sobrecarrega o sistema de saúde, né? E você cria... Sim. E os métodos de prevenção, assim, pensando no isolamento vertical, os métodos de prevenção para quem tem contato com o grupo de risco continuam o mesmo, né? Continua o mesmo. O grupo de risco fica isolado. Mas e quem tem contato tem que fazer a mesma coisa, sempre tá limpando, sempre tá lavando as mãos, entrou dentro de casa, já direto pro banheiro, tomar banho, né? Evitar por onde passar, já deixar a roupa, se possível, usar o short do lado por dentro, né, da calça, ou por baixo, já tira a roupa na porta, já bota na vasilhinha, evitar o contato o máximo possível com pessoas de grupo de risco. Criar todos esses mecanismos. Entendi. Ontem eu tive que sair pro supermercado. Não, ontem eu saí pro supermercado que eu tive que ir. Quando eu voltei, eu tive que fazer isso. Fui direto pro banho, tirei a roupa, já passando álcool em gel em bolsa, colocando a roupa pra lavar. Nossa, é bizarro essa situação. É o que eu faço, né? Eu e minha esposa. A gente trabalha no hospital, o hospital de referência, né? E... É prática comum já, né? Exatamente. Mas agora foi de forma mais enfática, né? Então a gente tem um cestinho de roupa suja do lado de fora, o nosso corredor que a gente chega na porta uma das portas não tem contato com o hall principal, então a gente já tira a roupa mesmo, a gente mantém um short por baixo, já fica só de short, tira tudo, joga dentro da bolsa, nós mesmos botamos a roupa na máquina, né, para poder lavar, porque moramos de porta a porta com um casal de idosos, que são meus sogros, meu sogro e minha sogra, e tem uma senhora de 60 anos que trabalha com a gente há 9 anos, então tem todo um cuidado que a gente tem que ter para evitar qualquer tipo de contaminação a ela, que ela é um grupo de risco.
E a esposa do Ronaldo também é médica, né? Pra quem não tá entendendo. Sim. Os dois são médicos. Sim, então, tendo cuidado, tendo toda essa conduta, você evita a contaminação dessas pessoas no grupo de risco. Aí no Ronaldo, segundo... Sim. Você já defende hoje o isolamento vertical? De certa forma, sim. Hoje eu já defendo o isolamento vertical porque a gente conseguiu sair do pico, né, da possibilidade do pico da contaminação, né? Entendi. Então você tem ainda mais 7 dias de possibilidade daquelas pessoas há 7 dias atrás que tiveram contato com o vírus de desenvolver a doença, mas também liberando hoje, ainda tem 7 dias para as pessoas que estão sendo liberadas hoje começarem a ter os sintomas. Então você já tem uma segurança maior de estar liberando essas pessoas a voltar à sua atividade econômica. Lógico, com responsabilidade. Mas deixando a pessoa... Sim. Pode falar. Não, mas sem falar em questões econômicas, tentando focar mais só em relação à saúde mesmo, assim, a área médica. Não seria melhor a gente esperar uns 14 dias completos, assim, sem pensar em economia nesse momento? Pensando só em questão vamos de lá. transmissão. Se tivesse só um problema, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. Infelizmente, a gente sabe que a situação do Brasil quanto ao saneamento básico, ela é precária. Sim. Né? E conforme eu já tinha falado, o vírus é eliminado depois que você passa pela doença através de fezes e urina. Uhum. E a gente sabe que em determinados materiais o vírus pode permanecer viável por até 9 dias. Entendi. Então eu te pergunto, adianta ficar isolado? Ou o melhor a ser feito é criar mecanismos para proteger as pessoas mais vulneráveis? Entendi. Porque se, querendo ou não, o vírus ele vai continuar circulando. Ele vai ficar entre nós, ele é altamente virulento, então as pessoas vão ter contato com esse vírus. E os mecanismos seriam só cada um ter consciência de não espirrar e passar a mão, ficar longe. Exatamente, mantendo todos os cuidados, Exatamente. A partir do momento que passasse o período desse isolamento vertical, né, liberando os idosos, uma ideia de mais 30 dias para as pessoas do grupo de risco de ficarem mesmo isolados, você liberaria esses grupos, né, para voltar à atividade normal, mas tendo toda uma estrutura pronta para poder atendê-los. Então as pessoas teriam contato com o vírus, né, e teriam toda a assistência necessária. Infelizmente, você teria uma letalidade que estaria em torno de 2 a 3% de mortalidade. Mas se você pegar a questão da mortalidade de gripe normal em idosos, acima de 80 anos, a letalidade é muito alta, porque se sai de uma gripe, vai para uma pneumonia, da pneumonia o organismo já não consegue sustentar e é uma catástrofe, né, que não vale a pena estender aqui. Então, o melhor caminho hoje, no meu entendimento, para você manter uma questão viável para manter o estado e a situação em si, é liberar o confinamento vertical mesmo, eliminar o horizontal. Tem em consideração as condições climáticas hoje do país, que não chegamos ainda no ponto de inverno, né? Também seria interessante, pensando nisso, você partir para o isolamento vertical, já que você conseguiu achatar a curva? Bem, quanto à temperatura que a gente está no período ainda de temperaturas altas, né? A gente não sabe como esse vírus realmente se comporta, né? Ele chegou no nosso hemisfério agora, a gente sabe como ele se comporta na região mais fria, né, com alta virulência. Agora, nas regiões quentes, como países tropicais, onde nós nos encontramos, a gente não tem ainda essa informação de forma categórica.
Então isso chama muito a atenção nossa, a questão climática, por isso que a gente não aborda isso, porque não tem estudo, né? Para falar alguma coisa quanto a isso, a gente tem que ter um estudo a respeito. Então, não consigo, no momento, te dar essa resposta. Entendi, tranquilo. Ô, Ronaldo, tem muita coisa circulando na internet, e uma delas seria de que a gente precisaria ser contaminado com o vírus para poder criar os anticorpos e aí conviver com isso normalmente como uma gripe comum. Isso não seria um risco? Coisa de maluco? Seria coisa de maluco ou realmente tem a ver? Porque alguns países eles adotaram o isolamento vertical e deixaram todo mundo trabalhando sem um primeiro isolamento social, que seria o horizontal que você comentou. Porque justamente a população precisaria, nesse caso, nesse vídeo que eu vi, que eu quero que você explique pra gente, que eles defendiam que seria o ideal isso mesmo, a contaminação de todos, principalmente o pessoal que não está no grupo de risco, isolando quem está, pra gente poder normalizar a situação. É isso mesmo ou não? Cientificamente, você só vai ficar imune ao vírus ou através do contato com o mesmo, criação de anticorpos, ou através da vacina. Não tem outra maneira. O foda é saber a reação que a pessoa vai ter, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que se apegar nas questões de tentar preservar o máximo possível os grupos de risco. Sim. Porque Contato com o vírus, todos nós teremos. Sim. Todos nós. Eu peguei hoje os dados da gripe comum em 2019 só no Brasil. Dados do Ministério da Saúde, foram 1.109 mortes. O presidente americano Donald Trump chegou até a comentar sobre isso, que a gripe comum mata muito, não existe esse frisson todo, né? Essa histeria ou esse pânico. E outra coisa também, eu vou falar até de causa própria. Muitas das vezes, muitos idosos começam com um processo gripal, desenvolve uma pneumonia, e aí sim procura o atendimento médico. E o diagnóstico se torna apenas pneumonia bacteriana. E não leva em conta o estado gripal anterior dele. E acaba colocando no atestado de óbito pneumonia, e depois, consequentemente, insuficiência respiratória, choque séptico, né? Ocasionando o óbito. Então você não entra para a estatística. Que seja muito mais do que esse número. Muito mais. Então, até por experiência própria. Então por que a gente está tendo esse pânico todo com relação ao coronavírus? Eu acredito pela alta virulência do que mesmo. No Brasil hoje matou 77 pessoas e a gente está com 2.900 casos até a gravação desse episódio. Então, assim, a virulência do mesmo. É a capacidade de contaminação que ele tem. Mas a gripe comum não é assim também? Não é tão virulento quanto o Covid-19. Uhum. E o fato de ser quantas pessoas que você já conviveu no seu trabalho, na faculdade, nos corredores, que estão com gripe, você pega na mão dele, você tem contato direto e você não toma os cuidados que você está tomando hoje, e você não se contamina. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Várias vezes. Inúmeras. O Covid é diferente. Mas não tem os pacientes assintomáticos também com Covid? Sim, mas você tem um contato direto com o vírus, né? Você tem um contato direto com o vírus. Diferença dos outros vírus normais, a Covid, querendo ou não, ela causa mais efeito deletério ao organismo do ser humano, diferente dos outros vírus comuns das gripes. Sim. Né? Por ele contaminar o maior número de pessoas, o número de pessoas com complicações da doença se torna muito maior e, consequentemente, o número de óbitos vai ser maior ainda também. Uhum. E tirando que é um vírus que não conhece muito sobre ele, né? Então não sabe nem o que fazer direito. O comportamento dele ainda
É novo, né? Ainda é uma coisa que está sendo discutida muito. Então, pelo menos eu vejo a repercussão, o caos que criou assim muito rápido, é porque em pouco tempo, pra mim é pouco tempo, sei lá, meses, eu acho pouco tempo, a gente tem um tanto de gente infectada, tem óbito de um vírus que não tem estudo sobre ele. Os médicos estão procurando alguma coisa, mas não sabe direito o que é. Pois é. Sim, O que acontece... Os outros vírus, Ronaldo, eles tiveram também a mesma curva de pico de infecção das pessoas? Muitas das vezes, o que a gente tem de mais concreto hoje, o que se tem hoje de conhecimento em comparação é o próprio H1N1, né? Que acometeu o Brasil Teve também vacina. 9, e que ele teve 11 mil mortes, né? E se morre em torno de 2 pacientes por dia de H1N1. Sim, o Brasil hoje morre em torno de 2 mil pessoas, em torno de 750 pessoas por ano de H1N1. Então, licença. Eu não estou ouvindo. Sim, eu estava falando que a comparação que a gente pode fazer é perante o H1N1. Né? O H1N1, quando ele acometeu o Brasil, ele deixou mais de 11 mil mortes, né, no seu período. E hoje morre em torno de 2 pessoas por dia com H1N1. Em torno de 750 pessoas por ano com H1N1. Então é um alto índice de infecção. Só que H1N1 ele é diferente. Ele também é um vírus que causa um efeito deletério no organismo, né? Mas a virulência dele é baixa em comparação ao Covid-19. Em comparação aos outros processos gripais, né, os outros vírus, os outros tipos de influenza, a comparação se torna um pouco difícil, porque se torna uma coisa muito comum, você não tem dados específicos. Quantas pessoas têm gripe, né, não é notificado, não cria-se uma notificação compulsória e você perde esses dados. Então fica muito difícil da gente ter esse controle. Né? Então não dá para fazer essa comparação em comparação com os vírus normais de gripe. Entendi. É isso que eu ia falar. O H1N1 também chegou como um vírus desconhecido. Foi algo... Eu lembro na época, eu era muito novo, mas eu lembro que todo mundo tinha muito medo e os jornais só falavam disso, mas me parece um comportamento hoje muito diferente, inclusive o isolamento social. Na época o presidente falou que não iria adotar o isolamento social, e não aconteceu, pelo menos no Espírito Santo e na maioria dos estados. Eu não tenho conhecimento se algum estado fez isso. E a gente conseguiu superar. Foram 14 meses de pandemia, né, decretado pela OMS como pandemia, 14 meses do início até o momento em que decretaram que a pandemia estava controlada. Então, assim, hoje a minha preocupação, além da saúde das pessoas, que eu acho que é uma preocupação, como que se diz, que não é por causa do coronavírus, ela sempre existe, seja pela gripe comum, seja pela AIDS, seja pela droga, seja por qualquer coisa. O problema da saúde ele está instalado, principalmente num país como o nosso, que a infraestrutura hospitalar pública é muito precária. Mas adotar esses tipos de medidas que vão prejudicar a economia, que lá na frente vão gerar um outro problema de saúde, mas por condição de falta de higiene, né, que as pessoas vão perder seus empregos, que isso é uma previsão, inclusive, que saiu hoje, de 25 milhões de desempregados pelo mundo, a mais do que já existem. Então é algo que me parece, lá na frente, quando a gente já tiver superado o coronavírus, a gente vai nos deparar com outros tipos de problema. Igual você chegou a comentar em relação à nossa estrutura no país de saneamento básico é horrorosa. E isso faz com que várias doenças se propaguem. Então, daí para mais. Um dado para você ter noção, que eu estava vendo um gráfico que me chamou muita atenção. Você sabe qual a posição que o Brasil ocupa no mundo de número de leitos de UTI? Não. Terceiro.
Isso é bom, né? Terceiro lugar de número de leitos no mundo. Em proporção com o número de habitantes ou de número absoluto? Não, número absoluto. Número absoluto. Leitos disponíveis? Leitos de UTI utilizáveis. Leitos de UTI utilizáveis. Primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Canadá, terceiro é o Brasil. Então tá bem colocado, são países muito populosos. Sim. E você sabe em proporção foi aos criado habitantes? algo em torno de mais, vai estar sendo criado algo em torno de mais 40 mil leitos de UTI nesses últimos dias para poder dar o suporte a essa pandemia no Brasil. Realmente é muito complicado. Agora, se tratando de direito médico, como que vai ficar depois dessa pandemia os resultados que vão vir, principalmente para os profissionais da saúde? Ao meu ver, eu não sei se isso é verdade, você que está na linha de frente, ajuda a gente a entender como que está esses profissionais que a gente não consegue saber, né? A gente tem notícia pela mídia, que é uma coisa mais geral, mas o dia a dia ali mesmo, o grosso ali, eu acho que você vai poder ajudar a gente a entender. A estrutura está sendo dada pelo governo, como é que está funcionando isso? Essa é uma parte que realmente eu estou debruçando dia e noite a respeito. Infelizmente, em grandes locais, como até no Espírito Santo, não está tendo todo o cuidado com os profissionais de saúde. Quais são os cuidados básicos que tem que ter com um profissional de linha de frente? Você tem que ter uma touca, um compré, você tem que ter também uma máscara, que seja um óculos, ou que seja também o que a gente chama de face shield, que é aquela máscara de plástico que cobre o rosto todo. Exatamente, como se fosse do soldador. Sim. E teria que ter também capote impermeável. E o que eles estão dando para a maioria além da máscara N95, né, mais conhecida, o que eles estão dando para a maioria dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, nesse momento, é realmente a máscara cirúrgica comum, né? Uma touca e às vezes um capote permeável, né? Não impermeável como é indicado. E é isso que me chama a atenção, que eu venho batendo muito na tecla, é a questão dos 80% assintomáticos. Esses profissionais de saúde estão sendo expostos diuturnamente a uma carga viral de pacientes assintomáticos que tem uma relação direta com o fechamento da doença, né? O resultado final. Já tem alguns estudos que falam que o resultado satisfatório da doença ou insatisfatório está relacionado à carga viral que o paciente tem contato. Um exemplo, se você bota a mão numa superfície, leva essa mão na boca ou nos olhos, e ali nessa superfície tinha o vírus, a carga viral que você vai ter contato é uma carga viral baixa. Então a chance de você desenvolver a doença de forma mais agressiva é pequena, salvo exceções de pacientes que compõem um grupo de risco. Já se alguém espirrar em você, você estiver conversando com a pessoa, estiver próximo dessa pessoa, você vai receber uma carga viral inicial muito alta. Então o seu organismo não vai ter condições de criar mecanismos a curto espaço de tempo para poder... eu tô achando... Aí, ó. Cuidado para não passar aí via fibra ótica. Essa gravação não é presencial. Ainda bem que a gente está remotamente. Será que esse vídeo... O organismo não vai ter condições de responder satisfatoriamente a essa agressão, né, com essa carga viral muito alta. É isso que preocupa os profissionais de saúde, que estão diuturnamente na frente, em contato direto de pacientes, de estar recebendo. Por que o alto índice de pacientes na Itália, de pacientes contaminados na Itália e sintomáticos, são profissionais de saúde, que não tiveram o cuidado ideal no primeiro momento, né? No início da subida da curva, eles estavam ali sem proteção nenhuma. E eles Meu grande medo...
Exatamente. O meu grande medo, meu grande receio nesse momento são esses profissionais de saúde recebendo uma carga viral muito alta, sem o devido cuidado, e lá na frente ficarem totalmente impossibilitados de exercer a profissão, ocasionando aí sim um caos na saúde pública. Mesmo que a gente consiga achatar a curva, você vai ter um déficit muito grande de profissionais de saúde para poder dar essa assistência. Não adianta você ter leito de UTI, não adianta você ter respirador, não adianta você ter hospital, se você não tem mão de obra qualificada para poder atender os pacientes. E já está faltando, né, mão de obra. Mão de obra. Assim, sim. Não tem suficiente, ou tem? Bem, profissional que hoje trabalha com UTI, que tem domínio com ventiladores mecânicos, realmente é um número bem reduzido. Então, isso é uma preocupação muito grande. Entendi. Não adianta você botar um ventilador, mais comumente chamado de respirador, né? A linguagem não é essa, só para o ouvinte entender, na mão de profissionais que não conhecem e não têm domínio perante a máquina para poder ajustar os parâmetros necessários naqueles pacientes graves. Seja eficaz, né? Exatamente. Então, esse é o grande problema que eu vejo no futuro. Se não tomar medidas agora drásticas para poder evitar essas consequências, lá na frente a gente pode ter um déficit muito grande, acarretando aí sim a população um efeito deletério até maior do que o esperado. E como que a gente faz para evitar isso? A gente denuncia, porque se os profissionais estão expostos a esse nível, exemplo da Itália, a gente não poderia fazer alguma coisa, né? Ainda está no início, eu acredito. Exatamente. A gente, juntamente com um grande colega de São Paulo, Oswaldo Spinelli, a gente criou um canal de denúncia sobre falta de EPI para os profissionais de saúde. Chama plantão covid19@gmail.com. Então, nesse e-mail, a pessoa manda a sua denúncia e a gente orienta ela a quais as condutas ela deve tomar, quais os caminhos ela deve seguir. A gente tem um grupo hoje de torno de 300 advogados espalhados no Brasil inteiro que já estão se colocando à disposição para poder estar recebendo essa denúncia e tentar tomar alguma providência. Sim. São alguns mecanismos que a gente está tentando tomar para poder, de certa forma, inibir o poder público e até também as instituições particulares de expor esses profissionais de saúde ao contato direto sem proteção ao Covid. Haja demanda depois que isso acabar, hein? Haja demanda. Mas tem mecanismos fáceis para poder resolver isso, né? Infelizmente ainda o ministro da Saúde foi bem sincero que está faltando o EPI. Né? Isso aí é uma coisa que deixou claro. Mas tem mecanismos para poder a gente conseguir reverter esse quadro. Gera dinheiro, há gasto, tem que contratar. Principalmente hospitais particulares, iniciativa privada. É só você colocar uma equipe de plantão devidamente paramentada, né, todos os EPIs, fazendo a triagem na porta do hospital. E aí ela tria o paciente, ela avalia, né, com a chegada dos testes rápidos, que estão para chegar, né, 5 milhões essa semana, mais 5 milhões a próxima semana, com informação também que algumas entidades algumas empresas já colocaram à disposição mais 5 milhões de testes rápidos. Com isso, vai facilitar muito o contágio dos profissionais de saúde. Né? Então, são mecanismos que acredito que tenha como resposta satisfatória a minimização do dano ao profissional de saúde. E esse teste rápido, ele demora uns dias, não é? Eu vi na TV falando. Não. Demora até 20 minutos.
Ah, tá, então não. Porque eu vi na TV falando, eu não lembro quem era, que falou bem assim, que os testes rápidos, tinha gente que tava achando que ia ser tipo, coisa rápida de 20 minutos, mas seria demorado, coisa de dias. Não, você não sei tem... se é o mesmo teste. Não. Hoje o que tem no Brasil, o PCR, a esse sim demora, porque ele é rápido para sair o resultado, mas todo o processo de poder preparar o material para poder botar na máquina é demorado. Ah, tá, entendi. Né? Então esse processo é demorado. A partir do momento que você termina esse processo, para poder ter o resultado, ele é rápido. O outro não, você vai fazer como se fosse um teste de glicemia. Né? Você vai furar a pontinha do seu dedo, vai pingar uma gotinha de sangue, né? E ali vai sair o resultado, se você está ou não com o vírus. E a respeito dos medicamentos que estão sendo falados aí pelo Trump, pelo Bolsonaro, a tal da cloroquina, realmente funciona ou é muita falácia? Ou ajuda a amenizar, pelo menos? A cloroquina realmente está sendo implementada como terapia, né, para pacientes graves. Já tinha protocolos, vários hospitais, inclusive do estado aqui, antes mesmo da liberação do Ministério da Saúde, para a utilização desse medicamento como uma das vias de tratamento, né, já era empregado. O problema é, a cloroquina, como qualquer outro medicamento, ela causa seus efeitos colaterais. Ela atua na melanina, né, em um dos principais órgãos que tem falando aqui vulgarmente, é os olhos. Então corre o risco, como efeito colateral, da pessoa ficar cega, tem sérios danos de visão com o uso de cloroquina. Mas é por quê? Pela dosagem? Não, pelo mecanismo de ação. O mecanismo de ação, como eu falei, ele atua ele bloqueia, né? Tem um mecanismo de ação que atua dificultando a produção de melanina. Uhum. E normalmente quem toma esse remédio é o quê, assim? Pacientes esse remédio é já utilizado há muitos anos para doenças como malária, doenças como... Entendi. Então acabam sabendo do risco que pode ter, né? Artrites com dores crônicas. Esse é um medicamento muito utilizado para esses pacientes. Um mal pelo outro, né? Teve alguns casos... Esse medicamento é bem interessante, porque ele foi descoberto na Colômbia, porque na época do reinado lá, onde a princesa ficou doente e uma tribo pegou uma árvore dela, extraiu um pó e deu para essa princesa, e ela ficou boa. Então esse produto foi depois levado para a Europa, aí foi realmente estudado, aplicado em vários como anti-inflamatório, né? Só que depois estudos demonstraram que tinha seus efeitos colaterais e eram indicados em alguns casos específicos para evitar as complicações. Você ia perguntar, Dilson? Eu ia perguntar em relação aos números de casos que estão sendo apresentados com pessoas sendo curadas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se tem algum medicamento além dessa cloroquina que está sendo usada? Eu vi uma matéria de uma senhora na Itália, beirando 90 anos, que ela tinha sido curada também. Tinha sido o primeiro caso, acho que, de pessoa de alto risco, assim. Tem vários medicamentos antirretrovirais sendo empregados, né? Tem associação... Uma para dar para a Daiane? Oi? Tem Diane, ó! Diane. Você ouviu errado, é Diane. Diana, eu tô ficando preocupado com você, viu? É porque eu tô com sede, gente, eu tô falando muito. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado com você, tá? Esse vírus tá sofrendo tanta mutação que eu não sei se vai virar digital, que Diana tá preocupante. Eu tô preocupando aqui, viu? Eu tô achando que tá tendo febre não, né? Não, graças a Deus. Ah, então tá bom. Então é só em casa mesmo. Pode já ganhou uma consulta. Mas responde a pergunta da Dilson, coitado. Vamos lá. O medicamento em si, ele vem demonstrando boa resposta, né, quanto à aplicação. Depois do terceiro dia da administração do medicamento, os estudos já demonstraram que a carga viral chegou a 0. Né, então houve a eliminação total do vírus, né, mas o estudo foi feito com um número reduzido de pacientes.
A gente só vai conseguir mesmo ter uma resposta eficiente quanto à aplicação e eficiência desse medicamento depois que a gente tiver a análise em larga escala, ou seja, um N maior do que foi apresentado no estudo primário. Mas, como médico, né, é um tratamento até então conhecido e satisfatório para tratar o Covid-19. Ele tem demonstrado boa resposta. Mas não quer dizer que você, com sintomas gripais, tem que mandar manipular, comprar cloroquina nas farmácias para tomar. Não. Não, o Bolsonaro foi falar isso e esgotou. Não se acha mais cloroquina em lugar nenhum. Ai, gente. A pessoa sem comentários, né? A pessoa dá uma tosse, vai lá na farmácia e já compra, achando que vai resolver. E eu acho que o problema todo também, pior e mais ainda, é o caos que fica, né? As pessoas estão gripadas, começam a espirrar, quem tem rinite sempre tá espirrando, aí já vão para o hospital achando que estão morrendo de coronavírus. Aí lota tudo, aí quem não tava contaminado fica contaminado. Aí... É por isso que é importante você estar orientando quais são os sintomas, né? Eu, na semana passada, atendi uma senhora pneumopata que tosse já cronicamente. Ela já é uma paciente com doença pulmonar, então ela tosse cronicamente e apresentou um pico de febre. Não tem coriza, não tem nada. O pessoal queria isolar ela. Eu falei, não é caso isolar. Então, porque ela já tem essa pessoa, ela estava preocupada realmente. Então, a orientação se faz necessário, conhecer os sintomas, né? Aí é o que eu acho que a mídia tem que fazer um bom trabalho, vocês também têm que fazer um bom trabalho de falar para você, olha, quais são os sintomas mais conhecidos? Tem que ter febre, tem que ter coriza, dor no corpo, tosse, né? A falta de ar é um sinal de alerta, de procurar imediatamente o hospital. Nesse caso, seriam todos os sintomas associados? Olha, muitas das vezes você pode ter os sintomas só de coriza, né, e febre, ou coriza, febre, tosse, né, e pronto, não tem mais nenhum sintomas. Você pode ter 2 ou 3 sintomas. Nesses 2 casos, a conduta é manter em casa. Né? Em raras exceções, se a tosse estiver persistente, você procurar um posto de saúde, lógico, com todos os cuidados, né, com máscara, para poder fazer a triagem e solicitar o atestado para isolamento. Agora, isso é uma coisa interessante, né, a questão da máscara, porque as pessoas estão achando que a máscara é para usar sempre está contaminada, né? Na verdade, ouvi alguma coisa falando a respeito da pessoa que está contaminada usar para não transmitir, não é isso? Exatamente, porque não adianta. Eu falo, se a pessoa espirrar em você, você não tem a máscara que está cobrindo seus olhos. Então, querendo ou não, uma parte da carga viral vai penetrar no seu olho, né? A não ser que você tenha usado óculos. E outro, você também não vai lembrar de chegar em casa e lavar seu rosto com todo cuidado para evitar que você tenha contato com os olhos e aquele vírus penetre. Já a pessoa que está infectada, que está tossindo, botar a máscara impede realmente que o vírus se propague. Pensa numa máscara, eu falo, tem uma brincadeira que eu explico muito bem isso, você pegar aqueles produtos de limpeza que você aperta e esquicha a água e bota numa máscara. Né? Quando você coloca a máscara na frente e aperta, tampando exatamente, né? Você botando a máscara na ponta, né? Você aperta, você vê que lá não propaga. Já ao contrário, se você bota essa máscara numa pessoa e aperta, querendo ou não, o líquido vai para todo o rosto da pessoa. Então, a máscara realmente é só indicada na população em geral, naquelas pessoas que têm os sintomas, tosse, coriza, espirro, para poder evitar a propagação. E eu acho que foi bem esclarecedor algumas coisas aqui, inclusive eu não tinha ideia de coisas que foram ditas aqui hoje,
Acho que vale agora a gente se conscientizar e se proteger, saindo desse isolamento social ou não, né? Eu acho que higiene é necessário. É absurdo estar falando isso, mas higiene é necessário, né? Sempre foi, né? Cada um tomando Sempre seu cuidado. foi. A gente está num período que, mesmo saindo do isolamento, a gente ainda vai ter que continuar tomando algumas precauções durante algum tempo. Você acha que vai demorar isso, ô Ronaldo? A gente vai se livrar de vez desse assunto, vamos partir para a próxima? Quando? Você acha que isso ainda dura mais tempo? A gente tem notícia aí de, no mínimo, 10 meses, né? O que você acha? Qual o seu palpite? Meu palpite é que na próxima semana grande parte da população estará voltando à atividade normalmente. Ou seja, quando o nosso programa for ao ar, você vai estar falando que hoje todo mundo pode voltar a trabalhar. Não, eu não estou falando. Esse é um palpite. Não. Palpite, desculpa. Palpite. A minha é o que eu falo, né? As pessoas me perguntaram, eu até fiz um post a respeito. Eu não sou economista, eu não tenho que pensar na questão econômica, né? O meu papel aqui está sendo como um médico, então o que eu tenho que fazer é evitar ao máximo possível a disseminação da doença, porque essa é a orientação dos meus órgãos regulamentadores, né? Do CRM, do Ministério da Saúde, até então, é o isolamento. Então eu não posso falar de forma irresponsável, nem falar que deve ser seguida uma linha diferente dessa. Hoje que tem mais eficiente no isolamento social. Sim, e você deu sua opinião também. Sim, mas a minha opinião é que, infelizmente, todos nós seremos contaminados, mais cedo ou mais tarde. E eu só acho que a gente está usando um remédio muito amargo, no início agora, mantendo-se um remédio muito amargo nessa doença, o qual depois a gente não tenha no momento que seja necessário aplicar. Um exemplo muito, muito claro que a gente traz isso, os colegas médicos que ouvirem isso para entender, é que quando você tem um paciente com uma infecção bacteriana, não adianta você não pode dar para aquele paciente um antibiótico muito potente. Porque depois, na hora que a doença voltar, tiver alta infecção, você não vai poder usar o mesmo remédio. E não vai ter mais remédio para usar. Sim. Então, o que você tem que fazer agora, você aplicou um remédio amargo. No momento está controlado, você tem que tirar com o tempo esse remédio amargo para poder utilizá-lo, não perder a eficiência dele, no momento que for necessário usá-lo novamente, se for necessário. Bom, eu acho que ficou tudo muito claro. Nós vamos viver ainda cenas dos próximos capítulos aí com relação a esse vírus. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acho que a comoção social, no sentido de fazer dar certo, está sendo muito boa, apesar do pânico, que na minha opinião atrapalha um pouco, né? Seja nosso psicológico, nosso sono, nossa economia também. Mas eu queria agradecer. Vivemos tempos de muitos especialistas, né? Exatamente. Especialistas de internet. Os infectologistas e os especialistas em pandemia que tem por todos os lados aí no Twitter, na internet, nos grupos de WhatsApp. Mas enfim. Ronaldo, eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter tirado seu tempo aqui. Muito obrigada. E colocado nossa cabeça no lugar com relação a isso, nos dado essas informações. Para quem quiser conhecer mais seu trabalho, passa o Instagram pra gente. A gente te acha lá no @ Ronaldo Caj, Ronaldo CAJ. @Ronaldo CAJ. Você vai poder saber mais informações do nosso convidado, acompanhar o trabalho dele, ficar também por dentro, né, dos bastidores aí da linha de frente do combate ao coronavírus. Certo? Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Ronaldo. Boa, tô lembrado Eu que agradeço. do nosso próximo episódio com o Rafael. Exatamente. Impactos Semana que sociais vem do vai corona. ao ar outro episódio que também vai abordar um outro lado dessa questão do coronavírus,
né? Pra gente tentar aí pacificar as ideias com especialistas, com quem sabe o que tá falando, e não com a twittosfera, nem com as fake news de WhatsApp. Certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Beijo, gente. Até mais. Até. Obrigado, gente. Tchau, tchau.